Você me ajudou muito. Sim, e você me deu um alto-falante, então obrigado, senhor presidente. Isso é bom também. E a direção, acho que todo mundo sabe. Então, estamos trabalhando muito nisso e acho que voltaremos para casa com um vencedor para Michigan, certo? Acabei de falar com o secretário de Defesa. Às vezes o chamamos de secretário de guerra. Ele costumava ser chamado de secretário de guerra. Eles mudaram isso quando nos tornamos um pouco politicamente corretos. Mas acho que estamos em ótima forma. Vamos estar em ótima forma. Então, muito obrigado por estarem aqui. Muito obrigado, Matt. Parabéns. Ótimo trabalho. Então, começaremos com os primeiros pedidos. E acho que temos uma para um homem chamado Mike Huckabee. Alguém conhece Mike Huckabee? Sim, senhor. Ele vai ser um grande embaixador em Israel. Eles estão entusiasmados por tê-lo, isso eu posso te dizer. Vá em frente. Sim, senhor. Então, o Senado confirmou o governador Huckabee como seu próximo embaixador em Israel mais cedo hoje. Essa é a sua comissão como embaixador. E também temos uma carta de transmissão para o presidente de Israel solicitando que ele aceite as credenciais do governador Huckabee, ou desculpe, do embaixador Huckabee. Ele vai ser fantástico. Ele vai trazer o bacon para casa. Bacon não é muito grande. Isso é, em Israel. Bem, dito. Ok. Obrigado, senhor. Próximo, senhor, este é um grande. Como você consistentemente identificou, restaurar nossa dominância marítima como nação é muito importante. Desde a construção naval até ter uma marinha mercante capaz de apoiar os esforços militares americanos, realmente, em toda a linha, restaurar a dominância marítima tem sido uma prioridade desta administração. Esta ordem executiva, que foi preparada principalmente pela equipe do Conselho de Segurança Nacional e pelo Conselheiro de Segurança Nacional, Walt, ela contém uma série de passos políticos muito significativos, todos voltados para restaurar a dominância marítima americana e garantir que tenhamos a capacidade de construção naval e a habilidade de competir globalmente, tanto militarmente quanto no espaço civil também. E isso pode ser bom para Michigan também, porque vamos gastar muito dinheiro na construção naval. Estamos muito atrasados. Costumávamos construir um navio por dia e agora praticamente não fazemos um navio por ano e temos a capacidade de fazê-lo. Então, vamos conversar com você sobre isso. Ok, Matt, pense nisso. Isso é natural. Ok, construção naval. Isso é bom. Obrigado, senhor. A próxima ordem executiva está relacionada à aquisição de defesa. Nosso atual processo de aquisição de defesa tem sido criticado por muitas pessoas de ambos os lados do espectro político por ser muito lento para se adaptar a novas e mutáveis tecnologias, não entregando os tipos de armas e sistemas que nossos combatentes precisam para competir nos campos de batalha do futuro. Então, com esta ordem executiva, vamos modernizar a estrutura de aquisição que o Departamento de Defesa usa para permitir que ele se adapte mais rapidamente às circunstâncias em mudança ao redor do mundo. E também vamos iniciar uma revisão dos programas de aquisição existentes para garantir que estamos obtendo valor pelo dinheiro e para garantir que estamos obtendo os melhores sistemas possíveis no campo. E que atualmente são horríveis. Vou te dizer, são horríveis. Esse processo é ridículo no que eles fazem. Eles pagam o preço mais alto, e nem mesmo equipamentos bonitos, e estamos mudando isso. Vamos mudar para o melhor. Então, isso é muito importante. Quero dizer olá para a Brooke. Bem, ela reduziu o custo dos ovos em 37%. Governador, temos alguém que fez um ótimo trabalho no Departamento de Agricultura. E Kristi Noem, que talvez alguns deles já tenham ouvido falar. Ela fez um trabalho inacreditável como alguém que está cuidando do nosso país na fronteira. E com Tom Holman e toda a sua equipe de pessoas incríveis. Então, obrigado.
Quem pensaria que ela é tipo feita para esse trabalho, hein? É feita para isso. Então, parabéns. Acabei de ver vocês dois ali. Muito obrigado. Faremos isso mais tarde. Por favor. Obrigado, senhor. Por último, no espaço de defesa, um problema persistente que temos tido em termos da questão das vendas de defesa estrangeira, que não conseguimos fornecer sistemas de armas de maneira confiável e eficaz para nossos principais aliados. E um fator-chave disso são as ineficiências e inconsistências no processo pelo qual aprovamos vendas militares estrangeiras. Portanto, esta ordem executiva vai direcionar seu Departamento de Defesa, Departamento de Estado, outros departamentos e agências relevantes para reformular nosso sistema de vendas de defesa estrangeira para garantir que possamos fornecer equipamentos que criem empregos americanos e, obviamente, gerem receita para os fabricantes de defesa americanos. Mas fornecer equipamentos militares essenciais para nossos principais aliados de maneira confiável e eficaz. Certo. O que é bom, tudo muito importante. Certo? Porque nosso orçamento está quase aprovado e é um grande orçamento e queremos gastar o dinheiro corretamente, obter o melhor equipamento do mundo. Reconstruímos nossas forças armadas durante meu primeiro mandato, reconstruímos completamente, lindo. E então alguém estava entregando isso para o Afeganistão tão estupidamente, o dia mais embaraçoso na história do nosso país. Nosso país, eu acho. Mas ainda temos que consertar um pouco. E é isso que vamos fazer. Vamos fazer um bom trabalho nisso também. Obrigado. Em seguida, senhor, temos uma série de ordens executivas e memorandos todos relacionados à desregulamentação, que obviamente tem sido uma prioridade importante de sua administração. A primeira delas é uma ordem executiva. A administração Biden lançou o que você chamou de guerra contra os chuveiros. Eles tinham certas regulamentações que basicamente matavam a pressão da água dos chuveiros e outros aparelhos de água. Você pode dizer isso. Quais são os aparelhos? Quero dizer, é tudo, senhor. É uma pia de banheiro. Mas os chuveiros são, você sabe, água. Você não recebe água. É ridículo. Então, com esta ordem executiva, vamos efetivamente reverter esse conjunto de regulamentações para garantir que os americanos tenham escolha no mercado consumidor. Se eles quiserem um chuveiro de baixo fluxo, podem comprar um. Se eles quiserem um chuveiro de verdade, devem ter a capacidade de conseguir um. Você compra uma casa nova, paga muito dinheiro e os desenvolvedores, você não tem permissão para fazer mais nada. Eles colocam restritores. Eles costumavam ter um restritor que você podia remover, mas agora eles soldam. E você toma banho ou lava as mãos, o que quer que faça, incluindo lava-louças onde não sai água. Você lava as mãos. E no meu caso, gosto de tomar um bom banho para cuidar do meu lindo cabelo. Tenho que ficar debaixo do chuveiro por 15 minutos até que ele molhe. Sai, gota a gota. É ridículo. E o que você faz é acabar lavando as mãos 5 vezes mais. Então, é a mesma água, né? E vamos abrir isso para que as pessoas possam viver e esperamos que o Congresso aprove. Então, está registrado. Vamos tentar conseguir todas essas coisas, incluindo canudos, pequenas coisas como canudos. Fizemos canudos há um mês, onde os canudos de papel estavam derretendo, eles estavam se dissolvendo, eles não estavam funcionando bem. E voltamos aos canudos de plástico. Vamos fazer o Congresso registrar quase tudo o que fizemos aqui, porque a maioria é senso comum. Mas a água é horrível. Quando você entra em uma nova, sempre que vê uma nova torneira, sabe que vai ser uma longa lavagem das mãos. E então estamos mudando. É um grande negócio. Eu fiz isso na primeira administração. Biden entrou na primeira semana e ele não tinha ideia do que estava fazendo, mas alguém disse a ele para fazer isso. Na primeira semana ele colocou as restrições em todas as utilidades do banheiro. Mesmo em áreas que tem tanta água, eles não sabem o que fazer com ela. Você vê essas áreas o tempo todo com as inundações. Então, estamos fazendo isso e vamos conseguir todas as coisas que você viu. Acho que estabelecemos um recorde, quase 200 e 500 emendas. Ninguém nunca fez isso. Vamos conseguir a aprovação delas pelo Congresso para que sejam oficializadas e
estamos ansiosos para fazer isso. É muito importante e o Congresso vai começar a trabalhar nisso assim que conseguirmos fechar o Grande e Belo Acordo. O Grande e Belo Acordo é importante. Os maiores cortes de impostos na história do nosso país. Isso é importante. Ok. Ok. Ok, tenha um bom banho. Nós avaliamos as assinaturas. Essa foi um 10. É por isso. Esta é outra ordem executiva relacionada à desregulamentação, senhor. Existem muitas regulamentações nos livros que ou promovem o monopólio diretamente ou impedem novos participantes de mercado de entrar em um determinado mercado. O efeito líquido disso é muito negativo para os consumidores. Então, o que esta ordem executiva vai fazer é direcionar seus departamentos e agências a trabalharem com a FTC, com o Procurador-Geral, com o Departamento de Justiça, para garantir que as regulamentações que temos nos livros não funcionem como barreiras anticompetitivas para novos participantes de mercado. O efeito líquido de tudo isso será, esperançosamente, forças de mercado que beneficiem os consumidores e americanos comuns em vez de empresas monopolistas. Eu disse ontem que ele era um ótimo estudante em Harvard antes de tudo piorar. Ficou realmente ruim. Agora, eles estão ensinando seus alunos matemática básica. Você acredita nisso? Significa, ou eles estão permitindo que pessoas que não conseguem somar 2 mais 2 entrem? Harvard. Eu fui para a faculdade de Direito lá, senhor, e já era bem liberal quando eu estava lá, mas foi para o extremo nos últimos anos. Eu não sei se você leu isso. Eles estão ensinando matemática básica para pessoas que foram aceitas em Harvard. Como eles foram aceitos se não tem matemática? Estamos retendo $8 bilhões. Podemos acreditar? Nós damos $8 bilhões para Harvard. E estamos retendo Columbia. Estamos retendo muitas das escolas porque elas eram progressistas. E elas machucaram muitas pessoas. Ok? Obrigado. Obrigado, Sarah. Existem um grande número de regulamentos nos livros. Estes são regulamentos que estão atualmente em vigor e que acreditamos violar flagrantemente a lei, violar flagrantemente o precedente da Suprema Corte, que de outra forma são simplesmente flagrantemente ilegais. Então, o que este memorando presidencial faz? Basicamente, apenas orienta os chefes dos seus departamentos e agências a seguirem a lei e a cessarem a aplicação de regulamentos que são flagrantemente ilegais ou inconstitucionais. Isso é um grande negócio. É realmente muito importante que consigamos registrar isso no Congresso. Muito importante a longo prazo. Sim, senhor. Este é o último dos nossos erros de desregulamentação do dia. Este é o orçamento regulatório baseado em zero. A ideia aqui é que, com o tempo, os regulamentos se acumulam nos livros e no registro federal e as pessoas não estão olhando de perto, detalhadamente, o que está nos livros e limpando-os. À medida que os tempos mudam, ou à medida que os regulamentos se tornam obsoletos ou ineficazes. O que esta ordem executiva vai exigir é que cada um dos seus departamentos e agências examine de forma contínua e progressiva todos os regulamentos que eles realmente têm nos livros e que expiram, aqueles que já não servem a um propósito ou que os departamentos e agências não conseguem identificar uma razão específica para mantê-los ativos. Ok. Senhor, você tomou medidas contra vários escritórios de advocacia que estiveram envolvidos no uso do governo ou em ações de guerra jurídica. Um desses escritórios de advocacia é o Sussman Godfrey, semelhante ao que fizemos anteriormente com outros escritórios de advocacia. Este é um decreto executivo que toma certas medidas contra o Sussman Godfrey para garantir que eles não possam acessar recursos do governo, edifícios governamentais, examinando certos aspectos de suas práticas dadas suas atividades anteriores.
e assinamos com muitos escritórios de advocacia, aqueles que nós achavam que eram inapropriadas, e todos concordaram em pagar. 100, eu diria $1 milhão, que eles jogam. Eles foram por alguns números bem grandes. Acho que temos um total. O que temos? Qual é o total? Qual é o total agora, Steve? O que você diria? Chegando perto de provavelmente 600, 700 milhões agora, eu acho. Temos múltiplos de 100 milhões, alguns de 125 milhões de bar. Então os números estão somando. Vamos chegar perto de 1 bilhão em breve. De 40 milhões de dólares. 40 milhões, é isso. Milhões de dólares por hora. Mas eles não admitem culpa. Lembre-se disso. Eles não admitem culpa. Mas, então temos mais 5 para ir, eu acho. 5 deles. E este aqui estamos apenas começando um processo com este. Sim, senhor. Porque aconteceram algumas coisas muito ruins com esses escritórios de advocacia. Este escritório estava muito envolvido na má conduta eleitoral. Eles não estavam todos envolvidos na má conduta eleitoral? Acho que todos estavam envolvidos. Sim. De qualquer forma, eles foram de 40 milhões dólares para 125 milhões. E a maioria deles está em cerca de 100 milhões. Tudo bem. Obrigado. Senhor. O próximo memorando presidencial que temos para você está relacionado a Miles Taylor. Você deve se lembrar que Miles Taylor serviu no Departamento de Segurança Interna durante sua administração anterior. Em sua função no Departamento de Segurança Interna, ele vazou informações confidenciais. Ele escreveu um livro sob o pseudônimo de Anonymous, fazendo alegações escandalosas, tanto sobre sua administração quanto sobre outros nela. O que este memorando presidencial vai fazer, primeiro, é retirar qualquer autorização ativa que ele tenha, à luz de suas atividades passadas envolvendo informações confidenciais. Também vai ordenar ao Departamento de Justiça que investigue suas atividades para ver o que mais pode surgir nesse contexto, dado seu comportamento ultrajante durante sua administração anterior. Eu não fazia ideia de quem era esse cara. Eu não fazia ideia. Eu o vi na CNN, ou em uma delas, acho que na CNN muitas vezes. Ele aparecia o tempo todo dizendo que o presidente é o presidente. Eu não fazia ideia. É como você sabe, neste escritório você tem muitas pessoas jovens e elas estão aqui. Eu o via por 2 minutos e eu presumo que ele estava no escritório, mas eu mal me lembro dele. Mal me lembro dele. Era alguém que saiu e escreveu um livro e disse todo tipo de coisas terríveis que eram todas mentiras e era como se ele fosse este cavalheiro, como se eu lidasse com ele. Eu não fazia ideia de quem esse cara dizia ser. Quem diabos é Miles Taylor? E ele ganhava a vida indo na CNN falando sobre o presidente. E eu acho que o que ele fez, ele escreveu um livro anônimo, disse todo tipo de mentiras, né? Coisas ruins. E eu acho que é como um traidor. É como espionagem. Ele entra no escritório. Ele deveria estar sentado aqui. Muitas pessoas, você sabe, eu estarei aqui e haverá 20 pessoas em pé na sala. Muitas vezes haverá jovens no escritório. Eu presumo que ele era um deles, pelo menos. Mas eu não sabia nada sobre ele. E ele escreveu um livro anônimo e eu sempre achei que era terrível. Agora temos a chance de descobrir se era terrível ou não. Mas era uma obra de ficção. Teve muita publicidade. Ele conseguiu um bom emprego na CNN ou em uma delas. E eu acho que temos que fazer algo a respeito. Você não pode deixar isso acontecer. Se isso acontecer com outros presidentes, não seria sustentável para outros presidentes. Eu pareço ser capaz de sustentar. Mas se isso acontecesse com outros presidentes, quero dizer, é simplesmente injusto. E se fosse um presidente democrata, eu diria, isso é uma coisa terrível. Uma coisa dessas pode acontecer. Isso é uma coisa terrível. E é hora de descobrir se alguém pode fazer isso ou não. Eles podem escrever um livro sobre reuniões muito confidenciais e você sabe porque eles são uma das muitas pessoas em uma sala e saem e escrevem um livro. E pior do que isso, chamá-lo de anônimo, como se fosse algo importante. E todo mundo está dizendo quem é. Quem é? Quem é? Então,
Foi descoberto quem ele era muito tempo depois. E ele ganhou muita publicidade com isso. Ele é como um promotor. Mas vamos descobrir se alguém tem permissão para fazer isso. Mas eu acho que é um caso muito importante. E eu acho que ele é culpado de traição, se você quer saber a verdade. Mas vamos descobrir. E eu suponho que estamos recomendando isso ao Departamento de Justiça. Sim, senhor. Ok? Bom. Cara terrível. Da mesma forma, senhor, Christopher Krebs, o ex-chefe da CISA, este é o homem que usou sua posição como arma contra a liberdade de expressão. No contexto eleitoral, no contexto da Covid-19. Este é um memorando presidencial semelhante ao que você acabou de assinar. Ele aborda seu acesso ao governo, as autorizações existentes que ele possa ter e instrui ainda mais seu Departamento de Justiça, outros aspectos do seu governo, a investigar alguns dos atos malignos em que ele participou, enquanto ele ainda era chefe da CISA. Este é outro. Eu não sei se o conheci. Tenho certeza de que o conheci, mas não sabia. E ele apareceu logo após a eleição, que foi uma eleição fraudada, uma eleição muito fraudada. Nós nos saímos fenomenalmente bem naquela eleição. Veja o que aconteceu com o nosso país, porque tinha fronteiras abertas, milhões de pessoas entrando em nosso país. Rússia e Ucrânia, isso nunca teria acontecido. 7 de outubro, nunca teria acontecido. Afeganistão, a forma como eles se retiraram, 13 mortos. Mas, na verdade, muitos foram mortos. Quero dizer, muitos foram mortos além dos 13 soldados. Centenas de pessoas mortas. E talvez, eu não sei, nunca mencionado, mas eu mencionei, 42 ou 43 pessoas estão gravemente feridas. As pernas, os braços arrancados, o rosto. E isso é tudo por causa de um grupo incompetente de pessoas que nos precederam. E isso nunca teria acontecido. E esse cara, Krebs, estava dizendo, a eleição foi ótima. Foi ótima. Foi provado que não foi. Apenas não ótima. Quando você olha para todos esses advogados e firmas que estão assinando, nos dando centenas de milhões de dólares. Foi provado de tantas maneiras diferentes, em tantas formas diferentes, desde a não aprovação das legislaturas até os 51 agentes de inteligência que trabalharam em todas as diferentes operações fraudulentas. Foi uma eleição muito corrupta. Eles usaram a Covid para trapacear. E vamos descobrir sobre esse cara também, porque esse cara é esperto. Ele disse, esta é a eleição mais segura na história do nosso país. Agora, isso foi um desastre. E, francamente, deveríamos usar cédulas de papel. Votação no mesmo dia. Identificação do eleitor, você deve receber um pequeno certificado que diz que você é um cidadão do nosso país. Você recebe um documento de cidadania que diz que você é um cidadão antes de poder votar. Mas você quer a identificação do eleitor, e você quer cédulas de papel, e você realmente quer votação no mesmo dia. Se você não tiver votação no mesmo dia, eles decidem mudar o ar-condicionado. Estamos consertando o ar, vamos mover todas essas caixas. Nós as traremos de volta em alguns dias. E então eles não trazem de volta essas caixas. Precisamos ter eleições seguras, precisamos ter fronteiras. Idealmente precisamos ter uma imprensa livre, que não temos. Nós não temos uma imprensa livre, temos uma imprensa muito desonesta. Isto é uma honra. Vamos descobrir se ele estava certo ou não. Esta foi uma eleição vergonhosa. E esse cara ficou sentado dizendo, bem, eu sou um membro, ele é um republicano ou algo assim. E quase desde o início, e ele tentou argumentar que esta eleição foi uma eleição segura. Acho que ele disse, esta é a eleição mais segura que já tivemos. E ainda assim, todos os dias você lê nos jornais sobre mais e mais fraudes que são descobertas. Ele é a fraude, ele é uma desgraça. Então, vamos descobrir se foi ou não uma eleição segura. E se foi, ele tem um grande preço a pagar. E ele é um cara mau. Aqui está outro. Eu não faço ideia de quem ele é. Krebs. Eu não faço ideia de quem ele é. Tenho certeza de que ele estava na sala em algum momento, assim como todos vocês estão na sala, mas eu não faço ideia de quem ele era. Então, muito obrigado. Acho que esses dois últimos são muito importantes para o país.
Obrigado, senhor. E por último, temos apenas 3 proclamações. Essas são o tipo de coisas para as quais a maioria dos presidentes usa uma caneta automática. Você obviamente não gosta muito de usar a caneta automática, se é que usa. A primeira delas é o Dia Nacional de Reconhecimento dos Ex-Prisioneiros de Guerra. Esta é uma que você fez em cada um, acredito, em cada um dos anos anteriores de sua administração anterior, reconhecendo os ex-prisioneiros de guerra. De forma mais geral, esta proclamação é escrita para reconhecer os grandes passos que você deu, tanto nesta administração quanto na sua administração anterior, em nome dos veteranos, veteranos sem teto, outros que sofreram dessa forma, e basicamente afirmando que é uma prioridade de sua administração garantir que os veteranos e veteranos sem teto sejam devidamente cuidados. E sabe de uma coisa? Eles deveriam descobrir quem estava usando aquela caneta automática, porque quem quer que fosse, ele ou ela, era como o presidente dos Estados Unidos. E sou contra canetas automáticas. Acho que canetas automáticas não são uma coisa boa, especialmente quando você está falando sobre documentos como os que estamos assinando hoje. Se ele não pode assinar, então ele não pode ser presidente. É bem simples. Vamos ver se ele poderia assinar ou não. Mas acho que isso deveria ser testado. Eu acho que isso deveria ser testado. É mais. E você pode pensar sobre isso, porque como pode um homem que realmente sabia disso? Quando eles deram todas as informações falsas ao conselho, quero dizer, todo o comitê não selecionado de lunáticos políticos, eles destruíram todas as informações. Você não consegue obter nenhuma informação. Eles continuaram por cerca de 1 ano e meio, quase 2 anos, gritando e berrando e delirando. Democratas, mais 2 piores que os democratas. Você tinha Cheney, Liz Cheney e o chorão Adam, Kissinger. Chorão Adam. Toda vez que eu olhava para ele, ele estava chorando. O cara era um chorão. Mas você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Então vamos descobrir. Vamos descobrir. Estes últimos 3 ou 4 têm sido muito... Eles têm sido muito interessantes. Vamos ver o que acontece. Sim, senhor. E eu não acho que um presidente deveria ter permissão para usar um autopen quando está assinando uma legislação muito, você sabe, importante. Acho que um presidente deve assinar, não usar um autopen. E vamos descobrir se ele sabia ou não o que estava fazendo. Tenho certeza de que neste ponto ele dirá, eu assinei. Eles dirão a ele o que dizer. Mas conceder perdões a pessoas que destruíram todas as informações. Se você destruiu informações em um caso civil, apenas um caso civil, não um caso criminal, um caso civil, eles te colocam na prisão por isso. E descobriram que Pelosi era responsável pela segurança do Capitólio. Ela sabia tudo sobre isso e admitiu sua culpa para sua filha, que é uma pessoa de documentários de cinema. Tenho certeza de que a filha dela não está muito feliz com isso. Tenho certeza de que a Nancy louca não está muito feliz. Mas descobrimos todas as coisas, tudo, e buscamos a informação. Então destruímos todas essas informações. Se eu não tivesse destruído, eu não estaria sentado aqui agora, garanto isso a você. Eu estaria sentado em outro lugar. Então acho que é algo que deveríamos realmente examinar, porque é muito importante todo o conceito de um autopen. Porque quem quer que seja, você sabe, autopens são operados por alguém. Quem quer que operasse o autopen era o presidente dos Estados Unidos. E eu estaria disposto a apostar que Biden não sabia. Provavelmente não sabia nada sobre isso. Muito perigoso, muito perigoso. Então você vai verificar isso, certo? Sim, senhor. Estamos trabalhando nisso agora mesmo, senhor. Esta é apenas outra proclamação, senhor, declarando a Semana Nacional dos Direitos das Vítimas de Crime. Bom, você obviamente fez disso uma prioridade principal da sua administração, rastrear e às vezes deportar criminosos que cometeram violência em nossas ruas, que vitimaram tantas pessoas. Esta é uma proclamação anual que esperamos que faça os americanos se lembrarem de que quando crimes ocorrem, há vítimas reais, há pessoas reais que são afetadas e há pessoas que sofrem como resultado. Ok, é muito importante. Obrigado. Eu só quero acrescentar, estamos trabalhando muito duro com os democratas, o governador, com Matt Hall, com muitos
do transporte, Sean e todas as pessoas tentando manter a base aérea de Selfridge aberta, forte, próspera. E eu acho que vamos ser bem-sucedidos, governador. Acho que seremos muito bem-sucedidos. Recebemos um bom feedback de Pete Hegseth no Departamento de Defesa. E eles estão falando sobre F-16, estão falando sobre F-35, você sabe, etc. Que é uma ótima propriedade, é uma ótima localização e é um ótimo estado. Então acho que vamos voltar com uma resposta muito boa. Também estamos trabalhando em um certo peixe que tomou conta de um belo lago chamado Michigan, certo? Sim. E esse é complicado. Você quer falar sobre esse peixe? Claro, senhor. Presidente, sim. Primeiro de tudo, quero agradecer por se importar tanto com Michigan. Estamos trabalhando há muito tempo. Não conseguimos que Joe Biden fizesse nada sobre nenhum desses problemas, especialmente a base aérea de Selfridge. Será crucial para a economia de Michigan e nossa segurança, quando você puder nos entregar outra missão lá. Mas sobre a carpa asiática, você sabe, por anos, quando Obama estava lá, nunca conseguimos que alguém fizesse algo sobre essa espécie invasora, que vai destruir nossos grandes lagos. Você sabe o quão importante é a pesca recreativa e muito disso para o nosso estado. Por causa do seu trabalho, estamos esperançosos de que conseguiremos uma solução lá e construiremos essa barreira para que possamos proteger nossos grandes lagos. Então, obrigado, senhor presidente. E são peixes muito poderosos. Eu os vejo, saltam para fora da água, pulam nos pescadores. Nunca vi nada igual. E isso já entrou em algum dos outros lagos? Porque você pensaria que seria bem fácil, já que eles estão todos conectados. Oi, governador. É por isso que estamos trabalhando, tanto para garantir que, você sabe, trabalhamos com o Corpo de Engenheiros do Exército e não consiga entrar no Lago Michigan. Isso devastaria o ecossistema, a economia, o turismo. Claro. E 20% das águas doces do mundo nos grandes lagos, senhor presidente, por isso é tão importante que como nação, protejamos as águas pristinas. Sim. E você sabe, de repente, eu suponho que os lagos estão todos interconectados, certo? Então, em algum momento, eles vão estar nos outros lagos. E então vamos trabalhar duro nisso. Falei com o Corpo de Engenheiros do Exército e eles têm um método. É um método bastante horrível, mas é um método. E acho que eles sabem o que fazer, então vamos trabalhar muito nisso. E obrigado, governador, muito obrigado. É meio que uma coisa bipartidária, quando você chega ao ponto. Sim. É uma coisa muito cara, na verdade, custa muito. Eu olhei os números. Eles disseram, bem, nós temos que salvar o Lago Michigan, porque esses peixes, eles comem tudo no caminho, incluindo os outros peixes. Eles comem tudo. As pessoas estão em perigo pelos peixes, de algum modo? Eu acho que eles vão comer todos os peixes lá. Não poderemos mais pescar. E isso é um grande problema. No Lago Michigan há muita pesca, recreação. Sim. Então vai ser um problema lá. E você está certo, é bipartidário, senhor. Mas você é quem está tomando medidas sobre essas questões. Não conseguimos que Biden fizesse isso em Selfridge. Isso foi adiado por, 15 anos, enquanto tentávamos fazer isso. Começamos sob o governo Obama tentando fazer isso. Ele não fez nada a respeito. Então, agradecemos sua atenção e ação, senhor. Bem, eu faria. A governadora me ligou sobre isso. Eu tinha visto, ela me ligou e John James me ligou. Dan, falamos com o seu escritório. Sabe, eu quero anotar isso. É realmente bipartidário. É ótimo ver isso, na verdade. É ótimo ver isso. E então inclui Selfridge também. E vamos fazer isso. E todos nós vamos estar lá juntos e cortar uma fita, certo? Gretchen? Bom, obrigado. Obrigado. Estou feliz que você tenha tocado no assunto. Estou feliz que você mencionou isso, Matt. Eu sei que vocês dois se dão muito bem, certo? Sim. O que é isso? Feliz aniversário para você. Cerca de 70% do tempo. Cerca de 70% sim. Sim, vocês se dão bem. Teremos algo para comemorar em breve, estou bem certo disso. Obrigado. Obrigado, Gretchen, obrigado. Certo, você tem alguma pergunta? Senhor presidente? Senhor presidente, em que pé está o acordo do TikTok Undadu que vimos? Você sabe. Bem, está avançando. Mas, obviamente, eu diria que agora a China não está exatamente entusiasmada em assiná-lo.
Temos um acordo com pessoas boas, empresas ricas que fariam um trabalho com isso. Vamos ter que esperar para ver o que vai acontecer com a China. Ainda na mesa? Não, está muito na mesa. Eu acho que a China vai querer fazer isso, na verdade. Presidente, você poderia explicar, acredita ser o objetivo final com a China? Você está esperando que o presidente Xi pisque. Como você acha que tudo isso vai ser resolvido? Olha, por anos fomos enganados e aproveitados pela China e outros, para ser justo, mas pela China. Esse é o grande. E é apenas uma daquelas coisas. Você sabe, estamos ganhando 2 bilhões de reais por dia agora, este país. 2 bilhões de reais por dia com tarifas. E eles estavam ganhando 2 bilhões de reais por dia. Vamos ganhar mais. Agora, quando você vê o que aconteceu hoje, eu não sei se ainda está lá. Você sabe, isso foi... Eu olhei 1 hora atrás, mas estávamos subindo quase 3.000 pontos. Ninguém nunca viu um dia assim. Acho que é um recorde, não é, pessoal? Definitivamente. É um recorde. É um grande dia, senhor. Quem teria pensado que teríamos um recorde assim? Depois de assistir, mas por quê? Os gênios do mundo, eles entendem. Nosso país é muito forte. Fomos deixados com um país muito, muito enfraquecido, tanto economicamente quanto financeiramente, por causa de todas as tarifas e de todas as outras empresas apenas nos avaliando e nos explorando. E também na fronteira, onde 21 milhões de pessoas foram autorizadas a entrar, muitas dessas pessoas eram criminosas. Mas as pessoas que fazem isso para viver, e algumas delas são muito inteligentes, e algumas delas não são inteligentes de jeito nenhum. Mas esses caras são muito inteligentes e meu grupo é muito inteligente. Todo o meu grupo é inteligente. E vocês têm feito um trabalho incrível na fronteira. Li outro dia que com 9 pessoas e centenas de milhares, com Biden, reduzimos para 9 e todos foram autorizados a entrar por razões médicas. Eles estavam em péssimo estado. Nós os deixamos entrar por razões médicas, nem mesmo por qualquer outra coisa. Então vocês têm sido incríveis. Mas isso é uma grande coisa. Acho que é uma das maiores, é um dos maiores problemas que nunca vi nada igual. Fronteiras abertas, o mundo inteiro foi esvaziado. Prisões de todo o mundo, do Congo na África, da África à Ásia, muitas na América do Sul, mas não foi só na América do Sul, prisões esvaziadas. E eu disse isso lá fora com os motoristas antes, mas El Salvador tem sido incrível o trabalho que o presidente fez. Ele vem me ver na próxima semana e estamos ansiosos por isso. Mas isso realmente tem sido incrível. Sim? Senhor presidente, a UE também anunciou aumentos nas tarifas hoje. Por que não tratar? Mau momento, é um péssimo momento. Por que não agora? Eles não as implementaram, ameaçaram. Mas eles escolheram uma data posterior. Esperamos. Vai ser mais tarde. Ok. Estou feliz que eles seguraram. Posso fazer outra pergunta? Você disse que estava observando os mercados. Se essa foi a estratégia o tempo todo para trazê-los à mesa, por que você orientou, ou talvez eles tenham feito por conta própria, seus principais assessores dizerem que isso não é uma negociação, a manter a posição, que eles iam manter a posição, que você não ia mudar de ideia? Bem, muitas vezes não é uma negociação, até que seja. E isso acontece. E você sabe, eu disse lá fora que você precisa ter flexibilidade para fazer certo, e é isso que temos. Trouxemos todos para a mesa, e pode não ser uma negociação, tá? Pode não durar. Quero dizer, você sabe, podem ser feitas exigências que eu acho não são justas para nós. Olha, fomos explorados por praticamente todo mundo por 35 anos. Isso não é apenas uma coisa nova. E Roger Penske acabou de sair. Ele é um grande cavalheiro, na verdade um grande homem. E ele disse, nenhum outro presidente teria tido a coragem de fazer isso. E eu acredito que isso é verdade, eles não teriam feito. Eles deveriam ter feito isso há muito tempo. Há muito tempo eles deveriam ter feito. Eu comecei com a China. Eu arrecadei centenas de bilhões de dólares em tarifas e impostos da China no meu primeiro mandato. E nós, o maior de todos na história do nosso país. Mas tinha que ser feito. Era algo que precisava ser feito. Sim, presidente. Senhor presidente, muito obrigado. Quais países você negociará primeiro? Você tem algum critério? Porque, por exemplo, o Brasil e o Reino Unido, Sim. Eles não têm déficits com os EUA. Eles têm um superávit. Eles não têm um superávit, eles têm déficits com os EUA.
Então, qual é o critério? E também, você consideraria falar ou se encontrar com Xi Jinping? Ah, claro, eu consideraria. Ele é um amigo meu. Isso. Quero dizer, eu gosto dele. Presidente Xi, eu gosto dele, eu o respeito. Eles não têm tratado o nosso país corretamente. Claro, eu me encontraria com ele. Sobre os outros países, temos o Japão aqui, a Coreia do Sul aqui e outros estão aqui e estamos tentando ver quanto pelo que ouvi é muito mais do que 75. Eu disse 75 mais, mas é... Tantos. É todo mundo quer apenas fechar um acordo. E você sabe, queremos fazer o que é certo para o nosso país. Também queremos fazer o que é certo para o mundo. O mundo é importante. Quero dizer, você sabe, é o mundo, certo? E acho que vamos deixar muitas pessoas muito felizes. E acho que investir nos Estados Unidos da América será o maior investimento que alguém já fez. Presidente, você pode. Ainda podemos esperar tarifas setoriais sobre produtos farmacêuticos aço? Sim, eu estarei porque queremos que eles voltem. Durante a Covid, percebemos que não produzimos nossos medicamentos e produtos farmacêuticos aqui. Então eu percebi isso e foi uma grande realização. Tivemos que ir à China para conseguir medicamentos. Tivemos que ir a outros lugares. Nem vou mencionar os nomes, mas tivemos que ir a outros lugares. Nós não os fabricamos. Isso porque deixamos eles saírem. E agora, se eles quiserem voltar, vamos colocar tarifas nas empresas farmacêuticas e todos vão querer voltar. Eles vão voltar. Eu não vou pagar nenhum dinheiro a eles como Biden com o acordo dos chips. Aquele acordo dos chips foi horrível. Eles dão bilhões e bilhões de dólares para as empresas de chips. Tudo o que eles têm é dinheiro. Eles têm tanto dinheiro e dão bilhões de dólares e eles vão apenas ficar com o dinheiro. Eles não vão gastar. E a única coisa que vai trazê-los de volta é você dizer, temos uma barreira. Você tem que pagar 50% ou 100% ou 200%. E se eles tiverem que pagar isso, vão dizer, não vamos pagar isso, vamos construir aqui. E foi isso que aconteceu com a maior e mais prestigiada empresa de chips do mundo, gastando de 200 a 300 bilhões, pense nisso, bilhões de dólares para construir essencialmente uma planta massiva que será uma das maiores plantas do mundo. E vamos conseguir isso muito rapidamente. Vamos fornecer a eles energia, vamos fornecer a eletricidade que eles precisam e a energia que necessitam. E será aprovado por Lee Zeldin, um total profissional. E será aprovado muito rapidamente. Eles conseguirão a aprovação rapidamente. Eles terão tudo pronto em questão de meses. Senhor presidente, posso perguntar sobre sua mesa redonda? Obrigado, você obteve uma quantidade recorde de investimentos do setor privado desde sua eleição, 7 trilhões. Você falou sobre a importância de tudo isso. Pode falar sobre como esses investimentos terão um impacto positivo nas famílias que sentiram que a economia anterior as deixou para trás? E por que suas ordens executivas sobre carvão ontem são tão importantes, mas a quantidade de manufatura que você traz de volta? Bem, obrigado. O que é correto. Temos, eu diria, mais de 7 trilhões de dólares, agora, certo? De investimento entrando. A Apple está entrando com 500 bilhões sozinha. Temos outras empresas entrando com números massivos. Temos empresas automobilísticas que estão entrando. Nunca vimos nada assim. Talvez nos anos 1940 ou 50, mas nunca vimos assim. Eles tiveram 3 fábricas canceladas no México. Não que queiramos prejudicar o México, mas estamos por nós. E esse é o meu trabalho. Não é cuidar de outros países, mas eu quero ajudar outros países tanto quanto eu puder, mas temos que cuidar da América primeiro. E é sobre a América primeiro. Então, temos muitas empresas entrando que nunca teriam vindo se não tivéssemos vencido a eleição e depois colocado as tarifas. E elas estão vindo porque, quando constroem nos Estados Unidos, não há tarifas. Você não precisa pagar nenhuma tarifa. Então, em vez de pagar 30%, 40%, 50% ou 25%, mas poderia ser muito mais alto em algumas das indústrias. Então, temos siderúrgicas agora que estão em plena atividade. A indústria do aço estava acabada. Se eu não tivesse colocado as tarifas sobre o aço, porque a China estava despejando quantidades massivas de aço no meu primeiro mandato, e eu coloquei tarifas. Eu salvei a indústria do aço, mas agora ela vai prosperar, talvez como nunca antes. Quero dizer, se você voltar à US Steel de 90 anos atrás, é incrível. Foi a empresa número 1 no mundo por
muito tempo. É por isso que não queremos vê-la ir para o Japão. E nós amamos o Japão, mas você sabe, a US Steel é uma empresa muito especial. Não queremos que ela vá para o Japão ou qualquer outro lugar. Então estamos trabalhando com eles e eu não sei se eles precisam de dinheiro agora. Sendo honesto, eles encontraram ouro. Encontraram ouro porque, se você olhar, eles têm tantos pedidos de aço agora, é incrível. O que está acontecendo em nosso país é incrível com relação a fábricas. Então, perdemos 90 mil plantas e fábricas desde o início do NAFTA, o pior acordo comercial já feito na história deste mundo, mas certamente na história do comércio. Nunca houve um acordo comercial pior. Conseguimos cancelar isso. Tivemos que obter a aprovação do Congresso. Foi uma maldição desastrosa, porque você sabe, tinha que ir ao Congresso para conseguir encerrá-lo. Você não podia simplesmente encerrá-lo porque era um mau acordo. E havia pessoas no Congresso que não queriam fazer isso porque tinham outras razões, talvez razões ruins que na maioria não estão mais lá, essas pessoas. Mas é incrível o que aconteceu. Agradeço essa pergunta porque é incrível. Não acho que já vimos algo assim. 7 trilhões de dólares. E é muito mais do que isso porque você sabe, esses são lugares que conhecemos. 7 trilhões de dólares é algo inédito. Eu nunca olhei os números do Biden, mas você poderia passar um ano inteiro e era uma ninharia. As pessoas, todo mundo estava indo embora. Eles não estavam entrando, estavam saindo, e isso significa que os empregos estão indo embora. E então não estamos brincando. Vamos tornar este país maior do que nunca. Obrigado por essa pergunta. Senhor, obrigado. Nos últimos dias ouvimos dessa administração sem pausa. Essa ideia de fazer uma pausa surgiu apenas esta manhã? Você pode nos dizer exatamente o que foi considerado por você e seus conselheiros? Eu não diria esta manhã. Recentemente tenho pensado sobre isso. Tenho lidado com Scott, com Howard, com outras pessoas que são muito profissional. E acho que provavelmente foi concluído cedo. Esta manhã, bem cedo esta manhã. Apenas escrevemos. Não tivemos o uso não tivemos acesso a advogados. Apenas escrevemos. Escrevemos com o coração, certo? Foi escrito com o coração. E acho que também foi bem escrito, mas foi escrito com o coração. Foi escrito como algo que acho que foi muito positivo para o mundo e para nós. E não queremos prejudicar países que não precisam ser prejudicados. E todos eles querem negociar. O único problema é que, você sabe, só podemos fazer tantos de uma vez. É como queremos fazer direito. Queremos acertar. Queremos cuidar deles, mas temos que cuidar do nosso país. Mas isso foi algo que certamente temos discutido por um período de tempo. E decidimos, puxamos o gatilho. Fizemos isso hoje e estamos felizes com isso. Eu não sabia que teria esse tipo de impacto, mas você sabe, acho que temos o maior aumento na história do mercado de ações. Isso é muito bom. Você está quase, sabe, se continuar assim, vai voltar a ser como era. 4 semanas atrás. Mas era um mercado doente 4 semanas atrás, sabe, porque esse comércio estava doente. Era apenas uma questão de tempo. Eu não culpo as tarifas. Acho que as tarifas apenas meio que amplificaram o que estava acontecendo. Estava doente. Biden permitiu que essas pessoas saíssem impunes. Biden permitiu que a China simplesmente se aproveitasse de nós. Tínhamos um déficit de $1 trilhão com a China, déficit de $1 trilhão. Então isso seria apenas uma questão de tempo. Eu acho que as tarifas trouxeram isso à tona mais rápido e ampliaram o problema. Mas eu acho que este era um problema que existia muito além das tarifas. Este era um problema sistêmico e nós vamos curar esse problema. E talvez em grande medida já tenhamos, porque o revelamos muito fortemente. Sim, senhor, por favor. Então, parece que a China cometeu alguns erros sérios aqui nessas negociações. E o secretário Besson disse anteriormente que você pode tê-los provocado a uma posição difícil aqui. Estou me perguntando, você está, de certa forma, formando uma coalizão contra a China em termos de comércio? Não. A China, eles são muito capazes. E eu não culpo a China pelo que aconteceu. Eu culpo as pessoas sentadas bem nesta mesa, bem atrás desta mesa ou de outra mesa. Você tem sua escolha de 7. Eu acabei escolhendo o resoluto.
Mas eu culpo as pessoas sentadas atrás nesta cadeira, atrás desta mesa, por serem estúpidas, incompetentes ou por não terem coragem. Isso deveria ter sido feito anos atrás. Isso deveria ter sido feito antes de Obama, para ser justo. Não só Biden, Obama. Isso deveria ter sido feito muitos anos atrás. Isso começou com a Organização Mundial do Comércio, que era de propriedade da China, era possuída e paga pela China. Eles nem precisavam fazer coisas. Eles os consideravam uma nação subdesenvolvida. Eles disseram que eram uma nação em desenvolvimento. Bem, nós também somos uma nação em desenvolvimento, se você pensar sobre isso. Olhe para nossas cidades interiores. Veja o que aconteceu. Acho que estamos começando do zero lá, certo? Então, também somos uma nação em desenvolvimento. Agora, sei que muitas pessoas são criticadas por dizer isso, mas culpo mais as pessoas sentadas nesta mesa do que culpo a China. Se a China pode escapar com o que escapou, tirando centenas de bilhões e trilhões de dólares diretamente do nosso bolso, é porque nosso pessoal aqui foi estúpido. Eles eram pessoas estúpidas, talvez corruptas. Eu não sei como você pode ser tão estúpido. Como você chega a ser presidente e é estúpido? Mas certamente não eram corajosos. E eles permitiram que isso acontecesse. E com o Japão e com muitos outros países tiraram vantagem de nós. E tínhamos déficits com quase todos os países. Eu costumava ler essas coisas. No primeiro mandato eu lia. Eu realmente lia os acordos e dizia, como alguém pode concordar com essas coisas? Então, certamente, eles eram duros, e eram difíceis, e eram inteligentes. E você pode culpá-los. Mas eu realmente culpo as pessoas que permitiram que eles fizessem isso. Porque, você sabe, se você pudesse ler o primeiro ano e pudesse ler esses acordos, você diria, estes são acordos terríveis. Eu realmente costumava dizer, quem permitiria que acordos como este fossem feitos para o nosso país? E talvez sejam pessoas que não se importavam. Talvez sejam pessoas que não eram corajosas. Talvez sejam pessoas que eram corruptas. Eu não sei. Mas eu culpo essas pessoas mais do que culpo qualquer outra pessoa. Você foi muito específico ao dizer que gostaria que a UE comprasse o seu energia. Há algo específico que você gostaria que a China fizesse? Bem, você ouvirá sobre isso. Sim? Há muitas coisas que eu gostaria que a China fizesse. Há muitas coisas que eu quero que a China faça e eu direi à China o que é. Não, a você. Estou dizendo à China. Você disse outro dia que se eles não concordarem com um possível acordo nuclear, isso seria muito perigoso para eles. Você quer dizer ação militar, no entanto, se eles não concordarem? Oh, se necessário. Absolutamente. Sim. E você tem que ter um prazo para essas negociações? Sim, eu tenho. Você está falando sobre o Irã? Sim. Você quer algo definitivo neste fim de semana? Ou vê isso como o início de um processo? Você tem um cronograma? Temos um pouco de tempo, mas não temos muito tempo. O que é isso? Porque não vamos deixá-los ter uma arma nuclear. Não podemos deixá-los ter uma arma nuclear. E vamos deixá-los prosperar. Eu quero que eles prosperem. Eu quero que o Irã seja ótimo. A única coisa que eles não podem ter é uma arma nuclear. Eles entendem isso. Sabe, as pessoas no Irã são tão incríveis e tão inteligentes. Eles são pessoas muito inteligentes. Você sabe, né? Eles estão em uma situação difícil, um regime difícil. Mas eles entendem, e os líderes entendem. E eu não estou pedindo muito. Eles não podem ter uma arma nuclear. E eu disse isso. E eu fiquei um pouco surpreso, porque quando a eleição foi fraudada, eu imaginei que eles conseguiriam a arma, porque comigo eles estavam quebrados. Eles estavam quebrados. Eles não tinham dinheiro por causa das sanções. Ninguém podia comprar petróleo. Fizemos isso com a Venezuela recentemente. E faremos isso com outros países, se for necessário. Eu quero ver a Rússia e a Ucrânia fazerem um acordo. Eles têm que fazer um acordo. Quando escolas são destruídas e coisas ruins acontecem, como estou ouvindo, espero que façamos um acordo com a Rússia e a Ucrânia. Mas com o Irã, sim, se for necessário militar, teremos militar. Israel vai, obviamente, estar muito envolvido nisso. Será o líder disso. Mas ninguém nos lidera, fazemos o que queremos fazer. Quando seria? Interromper as negociações, você poderia quando seria. Quando as negociações precisariam concluir antes que você pudesse?
Eu não posso ser realmente específico, mas você sabe quando você começa as negociações. Você sabe se elas estão indo bem ou não. E eu diria que a conclusão seria quando eu achar que não estão indo bem. Então isso é apenas um sentimento. Sobre o assunto das tropas americanas estacionadas na Europa, você tem algum plano para reduzir o número de tropas americanas? Na Europa ou em outras nações? Quero dizer, depende. Nós pagamos pelo militar na Europa. Não somos reembolsados por muito na Coreia do Sul também. Então, seria uma das coisas que discutimos que não está relacionada ao comércio, mas acho que faremos parte disso porque faz sentido. Seria bom envolver tudo em um pacote para cada país. É agradável e limpo e temos muitos escritórios de advocacia. Estes são grandes escritórios de advocacia com os quais assinamos os melhores. E eu acho que de certa forma, gastarei parte do dinheiro que estamos recebendo dos escritórios de advocacia, você sabe, em termos de seu tempo jurídico será. Se pudermos fazer isso, acho que podemos, usando esses grandes escritórios de advocacia para nos representar em relação aos muitos países com os quais lidaremos. Teremos bons advogados nos representando, mas queremos ter bons advogados. Quero dizer, considerados os melhores do mundo. Eu não sei. Eles apenas se afastaram um pouco. Nós não corremos. Você tem uma atualização sobre quem participará ou conduzirá essas conversas? Estaríamos lá no sábado para essas conversas diretas. E sobre a China, alguns economistas estão dizendo que agora é tecnicamente um embargo à China com tarifas de 125%. Você está preocupado com uma escalada além da guerra comercial com a China? Não, eu não estou preocupado. Eu acho que o presidente Xi é um cara muito inteligente. E eu acho que acabaremos fazendo um acordo muito bom para ambos. Mas você sabe, fomos tratados tão mal por tantos anos. Nós permitimos que isso acontecesse. Fomos tratados tão mal por tantos anos. Mas não, eu não espero isso. Acho que o presidente Xi é uma das pessoas muito inteligentes do mundo. E não acho que ele permitiria que isso acontecesse. E somos muito poderosos. Este país é muito poderoso. Deixe-me te dizer, é muito mais poderoso do que as pessoas entendem. Temos armamentos que ninguém tem ideia do que são e são as armas mais poderosas do mundo que possuímos. Mais poderosas do que qualquer um, nem mesmo perto. Então ninguém vai fazer isso, mas eu acho que se é disso que você está falando, talvez não seja. Mas apenas em termos de escalada básica, que é o que você disse. Não, eu acho que o presidente Xi é um homem que sabe exatamente o que precisa ser feito. Ele é um homem muito inteligente. Ele ama seu país, eu sei disso com certeza. Eu o conheço muito bem. E acho que ele vai querer chegar a um acordo. Eu acho que isso vai acontecer. Nós vamos receber um telefonema em algum momento e tudo vai começar. Será uma coisa ótima para eles. Será uma coisa ótima para nós. Vai ser uma coisa ótima para o mundo e para a humanidade. Você tem planos de se encontrar com Putin na Arábia Saudita? Em algum momento eu vou, sim. Em algum momento. Mas vamos ter que ver, quero dizer. Temos que chegar lá. Agora, sabe? Precisamos chegar lá. Enquanto isso, eles estão perdendo em média 2.500 jovens. Toda semana. Pense nisso. 2.500 pessoas por semana, isso nem é concebível. Precisamos chegar lá rápido. Você acha que... Ok, mais algumas... Você acha que terá que aumentar tarifas sobre a China antes que eles venham ou te liguem? Eu consigo imaginar isso. Não, eu não consigo imaginar. Você... Eu não acho que terei que fazer isso. Eu não acho que teremos que fazer isso mais. Nós calculamos isso muito cuidadosamente. Quando você ouve 100, muitas pessoas cobram muito mais do que isso. O Canadá cobra mais do que isso dos nossos agricultores, nossos produtores de laticínios. Sim, isso é verdade. Muitas pessoas cobram. Muito mais do que 100 ou 125 neste caso. Mas eu não. Sabe, ainda é um número significativo. Eu não vejo isso. De novo? Sim, senhor presidente. Então, você acha que alguns dos seus críticos das tarifas prefeririam ver os Estados Unidos passarem por turbulências do que realmente vê-los ter sucesso só porque são suas políticas de... Você quer dizer deixar as tarifas como estão e relaxar, certo? Sim. Algumas pessoas disseram isso. Olha, novamente, estamos fazendo, em breve, muito mais de 2 bilhões de dólares por dia. Isso não é a pior coisa que já ouvi. Então, sim, algumas pessoas dizem isso.
Mas, você sabe, também olhamos para o outro lado. Eu acho que, como os Estados Unidos, temos a obrigação de olhar também para o outro lado. Queremos o que é bom para todos. Quero dizer, é a América em primeiro lugar, mas também queremos garantir que haja um mundo que possa viver e viver feliz e tudo isso e... Então, você sabe, é assim que eu vejo. Não, mas há pessoas que dizem, olhe, onde estamos agora? Já estive em posições piores na minha vida do que ganhando 2 bilhões reais por dia, mais, certo? É realmente mais. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, imprensa. Saindo! Obrigado. Muito obrigado. Saindo lentamente por aqui. Fique. Os mercados são o que mudou sua opinião quando tratou de... Os mercados agora acabar. Estão extremamente bons. Obrigado.